Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô iniciando mais um videozinho aqui no canal. E hoje eu vou testar a progressiva Select One da ProHaul aqui com vocês. Fazem 3 meses que eu fiz a progressiva pela última vez e minha raiz estava precisando de um retoque. Então eu comprei essa progressiva na Shopee e decidi estar aplicando ela em mim mesma hoje. Antes de comprar, eu pesquisei bastante na internet uma progressiva boa que não fosse causar danos no meu cabelo. Já sofro com queda capilar, então eu tenho muito medo de passar algo e o meu cabelo cair ainda mais. Essa progressiva era a mais indicada em todos os lugares que eu olhei. Então já comecei aí lavando meu cabelinho com esse shampoo da Palmolive, que é um shampoo detox. Ou seja, ele vai retirar todas as impurezas do cabelo e deixar muito limpinho, para depois a gente poder vir aplicando a nossa progressiva. Mas não precisa ser necessariamente esse shampoo, pode ser qualquer outro shampoo anti-resíduo. Esse foi o mais em conta que eu achei. E um dos pontos positivos dessa progressiva é que ela é passo único, ou seja, não tem muita dificuldade em aplicar ela. Eu assisti alguns vídeos antes de testar em mim e eu vi algumas garotas que aplicaram a progressiva sem lavar o cabelo, mas no modo de usar da própria progressiva diz que é com os cabelos lavado e úmido, então eu preferi lavar. Eu lavei com shampoo 2 vezes para ficar bem limpinho e depois tirei o excesso de água do cabelo, deixei ele úmido. E o cheirinho que essa progressiva tem, vocês não têm noção, é um cheirinho muito gostoso, tipo de creme que vai coco, sabe? E ela tem óleo de coco na composição dela, então talvez seja por isso. Junto à progressiva veio também um par de luvas, um pincel para aplicação, uma cumbuquinha e um pente fino, e também um sachêzinho de shampoo. Então ali na cumbuquinha eu coloquei uma quantidade que eu acho que ia ser o necessário, né, pro meu cabelo. Se eu precisasse mais, eu colocaria mais um pouquinho depois. E espalhei aí com o pincel. Antes de aplicar, eu desembaracei bem o meu cabelo, porque esse shampoo anti-resíduo tende a deixar o cabelo mais seco. E depois disso, foi só aplicar a progressiva, mecha por mecha. Eu coloquei os meus óculos, porque eu não tava enxergando nada direito. E fui dividindo aí, gente. Nesse momento, as minhas piranhas sumiu, meus prendedores de cabelo tudo sumiu. E os meninos estavam acordados, né? Então, eu fiz como eu pude. O vídeo tá até acelerado, mas na realidade eu tava tentando fazer tudo super rápido também, porque as crianças estavam aqui, todas acordadas, e já tinha 3 dias que eu tava enrolando pra passar essa progressiva, porque eu queria fazer com calma, com paciência, quando eles estivessem dormindo. Mas, gente, na realidade não é assim. Vocês podem até ver o Arthur aí me agarrando toda hora, ele ia ali perto de mim, mexia numa coisa, tinha uma pilha de roupa em cima da cama, ele ia lá e pegava e pulava em cima. Tava pintando e rabiscando, né? E eu fingindo que não tava vendo, porque, né, a minha paz vale mais. Às vezes é melhor a gente deixar a criança bagunçar para poder ter aquele seu minutinho ali de autocuidado. E quem me acompanha aqui vê, sabe, né, que raramente eu tiro um tempinho pra mim. Inclusive, eu tava bem sumida aqui do canal porque eu estava desmotivada, gente, com a autoestima lá embaixo, que é muito complicado cuidar de 2 crianças, cuidar da casa, várias coisas pra fazer e ainda se cuidar. Gente, eu tenho muita dificuldade nisso. As pessoas na internet são maldosas, gente. As pessoas na internet expõem as coisas que elas pensam como se isso não fosse gerar nenhum problema para quem vai ouvir ou ler, no caso. Ou às vezes não estão nem aí mesmo pro que o outro sente e saem por aí escrevendo, falando o que querem. Tem gente que deve achar que nós não temos espelho em casa, que a gente não enxerga o óbvio. E não é bem assim. Quem tá gordo sabe que tá gordo, quem tá magro sabe que tá magro. Mas é aquele negócio, julgar é fácil, difícil é se colocar no lugar do outro. Aqui em casa tem dias e dias. Tem dia que as crianças estão uma bênção, 2 anjos do céu. Mas tem dia que só Jesus na causa, viu? Esses meninos quase me matam do coração. Quase me dá um piripaque, um negócio, uma vontade de sair correndo, surtando, com os cabelos pro alto, gritando igual a Carminha no meio da rua. Mas é isso, gente, a maternidade real na prática. Tem mulheres que conseguem, eu não sei como, mas conseguem conciliar casa, casamento, filhos, autoestima, academia, e isso e aquilo. Eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. E pra mim tá tudo bem. Eu sei que isso é uma fase, as crianças vão crescer e eu vou ter todo o tempo do mundo pra mim. Então, eu tento não me preocupar muito. Mas as pessoas, algumas pessoas se preocupam demais com a minha vida por mim.
com o meu corpo, com isso, com aquilo. Mas enfim, voltando aqui pro cabelo, eu já estava quase terminando a aplicação, já tinha feito de um lado e agora estava finalizando o outro. E, gente, valorizem as cabeleireiras. Eu valorizo as cabeleireiras. Eu só fiz em mim mesma dessa vez porque realmente a grana estava curta, né? Eu achei que compensava mais, mas dá um trabalho danado. Tudo que a gente pega pra fazer a gente mesma dá muito trabalho. Nunca Essa vi. Parte ainda tava de boa, né? Que é só aplicar ali e tal. Pior mesmo foi na hora de pranchar o cabelo. Porque pra aplicar não tem muito segredo. Como eu tenho progressiva no comprimento do cabelo, né? O que cresceu mesmo foi só a raiz. Eu tava aplicando só na raiz, assim, um pouquinho longe do couro, né? Porque se aplicar no couro, pinica, gente. Essa daí não pinica tanto, mas pinicou um pouquinho, sim, nos lugares que eu apliquei pertinho do couro cabeludo. Mas aí eu fui aplicando um pouquinho longe do couro e com o pentezinho fino, eu fui espalhando ele pro comprimento do cabelo. E eu achei que deu super certo assim, porque, né, na minha cabeça, o que realmente precisava do produto era mais a minha raiz, né, que já tava grande. Lembrando também que é a primeira vez que eu faço, né, gente? Então, da próxima vez, quando eu for fazer o retoque de raiz, eu acredito que eu já vou estar melhor, né? Já vou conseguir fazer melhor em mim mesma. E também sobrou bastante progressiva, então vou ver se eu consigo aplicar na minha mãe também, porque ela tá querendo, né? Se o cabelo dela cair, é problema dela, não é culpa minha. Eu não vou mentir também não, gente. Tava morrendo de medo do meu cabelo cair. Começou a dar uma pinicadinha, eu falei, meu Deus, ai, ai, ai. Ai, 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 porque eu não sei qual é a progressiva que a moça que faz o meu cabelo passava em mim. E tem aquele negócio, né, de uma progressiva não se dar com a outra. Por isso eu pesquisei bastante antes de comprar essa. Falava, né, que elas todas, ela aceita qualquer química, no caso. E terminei é isso. De aplicar bonitinho, coloquei uma sacolinha porque eu não tenho touca. E aí deixei agir por 1 hora, gente. Depois eu enxaguei 50% do produto. Como eu sei que foi 50%? Só passei uma aguinha ali e quando eu achei que o grosso tinha saído e ainda ficou um restinho, um resíduozinho, pra mim foi isso, 50%. Aí eu enrolei o cabelo na toalha, né? E tirei um pouco da água, né? Um encharcado da água, deixei mais úmidozinho. Desembaracei de novo, porque como ficou um pouco de resíduo e tinha que ficar mesmo, aí o cabelo ficou um pouco embaraçado. Mas eu só passei ali a escova e desembaraçou rapidinho. Agora eu vou secar o cabelo e eu vou usar a minha escova secadora, porque eu não tenho um secador de cabelo. Mas a escova é ótima também, ela faz a mesma função. E nessa hora vocês vão ver que eu tava fazendo umas caretas, gente, umas caras feias. Mas não é porque tava doendo, porque eu tava puxando, nada disso. É porque quando eu tô muito concentrada, eu faço umas caras feias assim mesmo. Até pra lavar o cabelo. Toda vez que eu vou lavar o cabelo, eu faço muita careta. Então, não se assustem, tá? Não tava doendo, não tava puxando nada. Eu já sou acostumada com essa escova. E é isso. É simplesmente porque eu faço essas caras. Eu fico agoniada quando eu tô concentrada. Não sei explicar. Mas eu faço umas caretas feias. Só que é isso, eu fui secando o cabelo, sequei todos os lados. E agora é a hora da prancha, é a hora mais demorada, a hora mais chata. Graças a Deus a minha mãe chegou aqui e ficou entretendo os meninos, porque a Alice já tava querendo chorar. O Arthur também já tava impaciente. Porque demora, gente. Fazer progressiva demora. Quando você vai no salão, você fica lá no mínimo 2, 3 horas sentada na cadeira com a moça, né, pranchando, escovando seu cabelo. A parte da prancha é a que mais demora. Mesmo meu cabelo sendo pouco, que eu acredito, eu considero que eu tenho um cabelo pouco e fino. Mesmo sendo pouco, demora bastante. Então, os meninos já estavam impacientes aqui em casa. Aí, minha mãe chegou pra me salvar e deu pra eu pranchar o meu cabelo direitinho. Um ponto importante, a minha prancha não é específica pra progressiva, né? Não é uma prancha profissional. A minha prancha é da Gama, eu tenho ela há mais de 4 anos. Ela não esquenta tanto assim. Para uso doméstico, fazer uma escova assim de vez em quando, desamassar o cabelo, ela é ótima, perfeita. Mas para progressiva ela não é própria para isso, ela não atinge a temperatura ideal para progressiva. Então, eu fiz o que pude. Fiz o que pude com o que eu tinha, né? Com essa minha pranchazinha aí mesmo e minha escova secadora. E, gente, o resultado, eu achei que valeu a pena, tá bom? Eu achei que eu economizei dinheiro, economizei tempo,
porque, querendo ou não, né, a gente vai mexendo uma coisa aqui, outra coisa ali, enquanto o produto tá agindo no cabelo. Quando a gente tá lá no salão, a gente não pode fazer, tem que ficar lá esperando. Então, eu economizei algumas coisas, sofri um pouquinho, apanhei, queimei demais a minha mão nessa hora, mas eu acho que valeu a pena sim. Vocês vão ver o resultado final e aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam. Se ficou assim, num nível, né, de salão ou se não. Eu não achei que ficou ruim, não. Eu gostei bastante também. Mas deu um trabalhinho bom, viu? Dá trabalho, sim, e isso é bom pra gente valorizar as cabeleireiras, que às vezes a gente vai no salão e fala assim, nossa, mas a mulher demorou demais fazer o meu cabelo, puxou demais o meu cabelo, isso e aquilo. Não é, gente, elas estão fazendo o trabalho delas bem feito e é isso que vale, né? A moça que faz o meu cabelo, fazia o meu cabelo, né, no caso, ela cobrava 120, 130 reais pra fazer a progressiva no meu cabelo. E eu não achava caro, gente, porque ficava perfeito o resultado. Muito lisinho, do jeitinho que eu gosto. E durava bastante, durava uns 3, 4 meses assim no prego. Então, eu não reclamava. Gostava bastante. Porém, é isso que eu falei, né? Dessa vez eu não tava com condições e eu queria testar também essa progressiva. Então, por isso, eu resolvi fazer em mim mesma. Olha aí, gente, as caretas que eu falei pra vocês que eu faço. É triste, viu? É sofrido. Pra gente ficar bonita, primeiro a gente passa por cada humilhação. E em algumas partes do vídeo, pode acontecer de vocês verem uma falha no alto da minha cabeça. E sim, gente, isso é uma falha enorme que tá aí no meu cabelo, porque eu sofro de alopécia. Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui com vocês, eu tenho alopecia areata, que o meu cabelo cai quando eu sofro altos níveis de estresse. A alopecia é uma doença autoimune e ela se dá por vários fatores, né? Pode ser genética, estresse, várias causas, gente. E a minha por estresse. Toda vez que eu sofro um pico muito alto de estresse, o meu cabelo cai. Isso já aconteceu 4, 5 vezes. Quando eu estava grávida do Arthur, quando eu estava grávida da Alice, é devido ao emocional mesmo, sabe? Então, não se assustem se vocês verem essa falha no alto do meu cabelo. Finalmente terminei. E olhando assim, gente, ficou bem legal. Ficou bem lisinho, do jeitinho que eu gosto. Até os cabelinhos da testa eu consegui alisar. Mas lembrando, né, que ainda tem produto nesse cabelo. Porque eu só lavei 50%. Eu não lavei, não tirei todo o produto para poder escovar, né? Mas assim que eu lavar, vou mostrar o resultado também pra vocês. Ignora a bagunça ali em cima da cama. Aí eu fui tentar fazer aqueles vídeos que as cabeleireiras fazem, sabe? Mostrando o resultado do cabelo. Mas, gente, eu não sei mostrar direito as coisas. Eu tentei partir pra vocês verem que não ficou cacheado no meio. Mas eu sou muito ruim mostrando esse tipo de coisa. Então, gente, esse foi o videozinho de hoje, testando a progressiva da ProHaul, né, a Select One. Vou estar deixando o link dela aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Caso vocês queiram comprar pela Shopee usando o meu link. E é isso. Comentem embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu, particularmente, até o momento, eu tô gostando bastante. E quando eu for lavar o cabelo pela primeira vez, eu volto a mostrar o resultado real pra vocês, tá bom? Porque querendo ou não, aqui ainda tem um pouco de produto. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha pra mim saber, tá bom? Se for nova por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.